Cachorro Caramelo salva bombeiro que estava soterrado, e a ação dele surpreendeu a todos. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Quantas vezes você já ouviu falar de heróis que não usaram capa, mas sim um instinto inato e coragem acima da média? Imagine um cenário onde, em meio ao caos, o impossível se torna real, onde até os mais céticos não conseguem explicar o inexplicável. É isso que vai acontecer agora. Uma história de esperança, superação e, é claro, um herói improvável, um cachorro vira-lata, conhecido por muitos, mas reconhecido por poucos. Prepare-se para acompanhar um resgate que não foi planejado, mas que mudou vidas para sempre. A pequena cidade de São José dos Campos, localizada no interior de São Paulo, estava em estado de alerta. Um forte temporal havia provocado um deslizamento de terra, arrastando casas inteiras e deixando muitos moradores em situação de risco. A tragédia, como tantas outras que acontecem de forma repentina, pegou todos de surpresa. Mas o pior ainda estava por vir. As equipes de resgate estavam a todo vapor, tentando salvar o maior número possível de vidas, mas cada minuto era precioso e o tempo parecia ser inimigo. Entre os bombeiros que trabalhavam incansavelmente, estava o experiente Marcos Silva, um profissional que já havia enfrentado os piores desastres e que tinha um histórico de resgates impressionante. Mas naquele dia, Marcos estava prestes a ser colocado à prova de uma maneira que ninguém poderia prever. A tragédia havia atingido a casa de uma família inteira, soterrando-os sob toneladas de terra e entulho. A equipe de resgate foi imediatamente chamada para o local. Marcos, como sempre, se colocou à frente, determinado a salvar vidas. Ele não hesitou, entrou no terreno perigoso, cavando e tentando encontrar qualquer sinal de vida. Foi quando ele ouviu um grito desesperado. Vinha de dentro da casa, onde uma família estava presa. O chão estava instável, e o perigo de mais deslizamentos era real. Mas a missão era clara: salvar aquelas vidas. Marcos, com sua experiência, liderou a equipe, cavando freneticamente. O suor escorria pelo seu rosto, a tensão era palpável, mas ele não parava. Sabia que cada segundo contava. Ele conseguiu resgatar um dos filhos da família, mas quando voltou para tentar salvar os outros, o inesperado aconteceu. O terreno cedeu sob seus pés, e um grande pedaço de terra desabou sobre ele. Marcos foi soterrado instantaneamente. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. A terra cobriu seu corpo, e a dor o fez perder a consciência. Do lado de fora, a equipe de resgate entrou em pânico. Eles estavam sem comunicação com Marcos, e o relógio continuava a correr contra eles. Cada minuto que passava era um risco maior. Eles começaram a cavar freneticamente, mas a terra parecia imbatível. As horas se passaram, e o desespero tomou conta de todos. Não pode ser, pensavam. Ele não pode ter morrido. Foi nesse momento que algo incomum aconteceu. Enquanto os bombeiros continuavam seus esforços, algo inusitado chamou a atenção de todos. Era um cachorro. Um vira-lata, com o pelo cor de caramelo, conhecido pela comunidade local por vagar pelas ruas e sempre estar presente nos momentos difíceis. Ele apareceu, latindo sem parar e correndo em direção ao local onde Marcos havia sido soterrado. Os bombeiros, inicialmente, não deram muita atenção ao cachorro. Afinal, ele sempre esteve por ali, mas nunca foi uma presença importante. Deixe o cachorro em paz. Temos um homem para resgatar, disse um dos bombeiros, impaciente. Mas o cachorro não se importava. Ele cavava furiosamente com suas patas, como se soubesse exatamente onde estava. Os bombeiros, curiosos e ainda céticos, começaram a observar. Ele não parava, cavava com determinação, sem cessar. O animal se recusava a se afastar do ponto onde estava cavando. Será que ele encontrou alguma coisa? Alguém comentou, e então, movidos pela curiosidade, um dos bombeiros se aproximou do local onde o cachorro cavava. Foi quando ele percebeu o impossível. O cachorro caramelo havia encontrado uma área onde a terra estava levemente deslocada. O bombeiro, com um sentimento de urgência, começou a cavar junto com o animal.
E ali, sob o pó e a lama, ele descobriu a presença de Marcos, que estava ainda vivo, mas completamente sem forças para gritar. Ele estava preso, mas o instinto do cachorro havia salvo a vida de um homem que, até aquele momento, parecia perdido. O que aconteceu ali foi mais do que uma simples coincidência. O cachorro, com seu comportamento estranho, estava cumprindo seu papel de herói, exatamente no momento em que ninguém mais acreditava. A comoção foi imediata. Marcos, que sempre teve um papel de liderança e que já havia salvado muitas vidas, agora era quem precisava de ajuda. Os bombeiros não podiam acreditar. Como aquele cachorro, um simples vira-lata que muitos viam apenas como um animal de rua, conseguiu encontrar o bombeiro soterrado quando ninguém mais sabia onde procurar. A ação do cachorro caramelo não foi só uma surpresa para a equipe de resgate, foi um verdadeiro milagre. Ele se tornou, imediatamente, o herói da história. E, embora sua atitude tenha sido instintiva, ela foi a chave para salvar uma vida. O que ninguém sabia é que essa história ainda guardava muitas reviravoltas, e o cachorro caramelo se tornaria mais do que um herói, mas o símbolo de um vínculo inesperado que mudaria para sempre a vida de quem ele havia salvo. Mas a história do cachorro caramelo não termina aí. O que ninguém imaginava era que aquele resgate também traria à tona um passado cheio de sentimentos não resolvidos. O bombeiro Marcos, que havia tentado retirar o cachorro das ruas meses antes, seria forçado a olhar para o seu próprio coração e se perguntar como um simples cão pode me salvar quando eu mesmo tentei afastá-lo. Essa história estava só começando, e as emoções, as revelações e as conexões inesperadas ainda estavam por vir. Quando Marcos acordou, a primeira coisa que sentiu foi uma dor lancinante no corpo. Seu corpo estava imerso em uma mistura de lama, terra e areia, mas o que mais o incomodava não era a dor física, era a sensação de que algo tinha mudado, algo que ele não conseguia compreender ainda. Ele tentava focar, mas os primeiros momentos de consciência eram embaçados pela vertigem. A voz da equipe de resgate ecoava ao longe, e ele sentia que sua vida estava pendendo por um fio. Foi então que o som familiar de latidos alcançou seus ouvidos. Não eram os latidos frenéticos de uma emergência, mas um som constante e quase compassado. Quando os bombeiros o tiraram da terra e o colocaram de volta no chão, ele se esforçou para abrir os olhos e se deu conta do que havia acontecido. O cachorro caramelo estava ali, ao seu lado, ofegante e olhando diretamente para ele, como se o tivesse cuidado o tempo todo. Marcos não sabia o que dizer. Ele ainda não conseguia entender como o cachorro, um simples vira-lata da rua, havia feito o que fez. O mais surpreendente foi que o animal, que sempre havia sido visto como um ser errante, parecia entender o que acontecia, agindo com uma precisão que apenas um resgate treinado seria capaz de realizar. Ele te encontrou, disse um dos bombeiros, enquanto ajudava Marcos a se sentar. O homem parecia em choque. Não há explicação, Marcos. O cachorro, e ele sabia onde você estava. A gente não sabia mais o que fazer, já tinha perdido as esperanças. Mas ele não desistiu. Marcos estava em choque. Ele olhou para o cachorro, que ainda permanecia perto dele, observando-o com uma intensidade que ele nunca havia visto em um animal. Por mais que o resgate fosse extraordinário, uma parte de Marcos não conseguia deixar de se perguntar por que agora. A história por trás do cachorro caramelo não era nova para Marcos. Ele lembrava muito bem do dia em que o vira-lata apareceu pela primeira vez no local de um resgate, meses atrás. Naquele dia, Marcos estava em uma operação de resgate em um incêndio que atingiu a periferia de São José dos Campos. O cachorro caramelo havia se aproximado dele e dos outros bombeiros, mas parecia mais atrapalhar do que ajudar. Ele corria de um lado para o outro, latindo sem parar, incomodando a equipe enquanto eles tentavam controlar as chamas e salvar as vítimas. Marcos, que sempre foi pragmático e focado no trabalho, estava irritado. A última coisa de que ele precisava era de um cachorro distraindo os bombeiros, especialmente em uma situação tão delicada. Lembrou-se claramente de gritar para o cão afastar-se, ordenando que ele fosse embora. E o cachorro, como sempre, se afastou por um momento, apenas para voltar novamente. Ele não sabia o que fazer com o animal, mas naquele momento, ele não viu mais do que um vira-lata que estava no lugar errado.
No entanto, depois de aquele incêndio ter terminado, uma coisa ficou marcada na memória de Marcos: o olhar do cachorro. Aqueles olhos castanhos e tristes pareciam suplicar por algo, mas o bombeiro, focado no seu trabalho, não deu muita atenção. Afinal, seu trabalho era salvar vidas humanas, não animais de rua. Agora, no entanto, a verdade estava clara. O cachorro caramelo não era apenas um animal de rua qualquer. Ele tinha feito algo que, até aquele momento, parecia impossível: resgatar um bombeiro soterrado, salvar uma vida e agir de maneira que ninguém mais poderia. Marcos não sabia como, mas o cachorro havia se tornado, de alguma forma, um herói. Ao se recuperar das primeiras dores e da tensão do resgate, Marcos olhou para o cachorro com um misto de gratidão e confusão. Como ele sabia onde eu estava? A dúvida martelava em sua cabeça, sem resposta. O que ele não sabia ainda era que essa dúvida iria acompanhá-lo por muito tempo, porque o que aconteceria a seguir mudaria a vida de ambos de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Nos dias seguintes, o cachorro caramelo se tornou uma espécie de sensação na cidade. A história do resgate foi rapidamente espalhada entre os moradores, e logo todos passaram a ver o cachorro de uma forma completamente diferente. Ele não era mais apenas um animal errante pelas ruas, agora ele era um herói, alguém que havia agido com um instinto sobrenatural. E, de alguma forma, isso colocou Marcos em um lugar estranho. Como alguém que sempre fora tão racional e comprometido com a sua missão, ele se via agora diante de uma realidade que desafiava toda a sua experiência. Como poderia explicar o inexplicável? Em uma das noites seguintes ao resgate, Marcos decidiu sair para dar uma volta e refletir sobre o que havia acontecido. A cidade estava calma, e ele se dirigiu até o centro, onde o cachorro caramelo costumava aparecer com frequência. Ele não sabia por quê, mas sentiu que precisava entender mais sobre aquele animal, talvez buscar alguma explicação. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas, ele ouviu o som de um latido vindo da praça central. Não era outro senão o cachorro caramelo, que estava deitado perto de uma árvore, como se o estivesse esperando. Quando viu Marcos, o cachorro levantou a cabeça e correu até ele, como se reconhecesse a sua presença, algo que, até aquele momento, parecia impossível de entender. Marcos se aproximou do cachorro, e algo dentro dele se agitou. De repente, ele se deu conta do que estava acontecendo. O cachorro não era apenas um herói por instinto. Ele estava criando um laço com ele, um laço que Marcos ainda não compreendia completamente, mas que já estava se formando. O que mais surpreendeu Marcos foi que, naquele momento, ele percebeu que não podia mais ignorar o que acontecerá. Ele havia subestimado aquele cachorro e agora o via com outros olhos. E então, ao olhar para aquele animal de rua, um simples vira-lata, Marcos percebeu o que, até então, ele não queria admitir: ele havia salvo minha vida. Ele foi o meu herói. A partir daquele momento, algo em Marcos mudou. Ele sentiu que precisava fazer algo mais por aquele cachorro, algo além da simples gratidão. Ele não sabia o que, mas estava decidido a retribuir de alguma forma. Naquela noite, enquanto o cachorro se aninhava aos pés de Marcos, ele fez uma promessa silenciosa. A história deles, que começava com o resgate, estava apenas começando, e o futuro, como ele logo descobriria, guardava mais surpresas do que ele poderia imaginar. A cidade de São José dos Campos nunca foi muito grande, mas em momentos de calamidade, como o recente deslizamento de terra, a união da comunidade era notável. Embora o caos tivesse deixado muitos destroços e dor, também trouxe algo que ninguém poderia prever: uma transformação no relacionamento entre as pessoas e os animais, especialmente o cachorro caramelo, que agora era considerado um herói local. Para Marcos, porém, aquilo não se tratava de um simples reconhecimento. A experiência de ser salvo por um cachorro vira-lata tinha sido um choque para sua mentalidade pragmática. A despeito de sua profissão, que exigia racionalidade e lógica, ele agora se via lidando com algo que não conseguia explicar: da conexão inexplicável que havia se formado entre ele e aquele animal que, por tantas vezes, ele havia ignorado. A história de resgate, rapidamente divulgada pela imprensa local, transformou o cachorro caramelo em uma figura central da cidade. Ele passou a ser chamado de o herói de rua por muitos moradores.
A praça onde costumava andar, despretensioso e invisível, agora se tornava seu ponto de encontro, onde as pessoas vinham tirar fotos com ele e ofereciam comida e carinho. Alguns até começaram a adotar um carinho mais especial pelo cachorro, tratando-o quase como um símbolo de superação e coragem. Mas Marcos sabia que o que havia acontecido entre eles não era apenas sobre resgates e heróis. Ele sentia algo diferente quando estava perto do cachorro. Algo que, em momentos de vulnerabilidade, ele não podia mais negar. Certa tarde, Marcos decidiu que era hora de entender melhor o que havia se formado entre ele e aquele cachorro. Ele sentia que precisava de respostas, que não poderia seguir em frente sem compreender o que estava acontecendo com ele. Por isso, resolveu ir à praça onde o cachorro sempre estava. Ao chegar lá, ele o encontrou deitado sob a sombra de uma árvore, o olhar atento e tranquilo. Quando o cachorro o viu, levantou-se e correu em sua direção, como se já soubesse que ele estava ali para algo mais do que apenas mais um resgate. Marcos, que até então não tinha muita ideia de como agir, se agachou e, de forma quase instintiva, estendeu a mão. O cachorro, com um olhar sincero e atento, cheirou sua mão, e depois, sem pressa, se deitou ao lado de Marcos. Algo no olhar do animal transmitia uma calma inexplicável. Marcos ficou ali, com o cachorro caramelo ao seu lado, em silêncio, pensando no que fazer. O que havia acontecido entre eles não era comum. Ele sabia disso. O cachorro havia o salvado, mas o que significava essa amizade que estava começando a nascer? O vento leve que passava pela praça parecia tocar a alma de Marcos naquele momento. Ele, um homem acostumado com o trabalho árduo e o estresse diário de resgatar vidas humanas, não sabia o que sentir, mas estava disposto a entender. Sem dizer uma palavra, ele acariciou a cabeça do cachorro, sentindo o calor de seu corpo. Ele percebeu que, apesar de ser um simples vira-lata, aquele animal parecia entender mais sobre lealdade e instinto do que qualquer ser humano. Foi quando Marcos se deu conta de algo importante. O cachorro não o estava salvando apenas da terra e da lama, ele estava, de algum modo, ajudando-o a sair de um lugar ainda mais difícil, sua própria solidão. O bombeiro, apesar de ser um homem forte e sempre rodeado por colegas, sentia-se muitas vezes isolado. O peso de ser responsável por vidas, as dores dos resgates mal-sucedidos e as perdas haviam minado sua própria paz. Mas ali, ao lado do cachorro caramelo, ele encontrou algo que não sabia que faltava: companhia. Um companheiro que não o via como salvador, mas como alguém com quem poderia simplesmente compartilhar o momento. Durante as semanas seguintes, Marcos passou a visitar a praça todos os dias. Ele não estava mais indo apenas para entender a conexão que sentia com o cachorro, mas também para criar um laço mais profundo com ele. Eles passeavam juntos pela cidade, Marcos com seu uniforme de bombeiro e o cachorro sempre ao seu lado, como se fosse parte de sua equipe. O que antes parecia improvável se tornou uma rotina reconfortante. O animal seguia Marcos de perto, como se soubesse que ele precisava de sua presença mais do que qualquer outro ser humano. As pessoas, que antes viam o cachorro apenas como um animal de rua, agora observavam com admiração a relação que ele e Marcos estavam construindo. O cachorro caramelo, com seu olhar leal e decidido, começou a ser tratado de forma diferente pela comunidade. Ele não era mais apenas um cão abandonado, mas um símbolo de perseverança e conexão. Em uma das tardes mais quentes, enquanto Marcos estava deitado na grama da praça, descansando após mais um dia intenso de trabalho, o cachorro ficou ao seu lado, como sempre fazia. Marcos, que tinha se tornado cada vez mais introspectivo, começou a refletir sobre a vida e o que ela havia se tornado. Ele havia se perdido em seu trabalho, em seus resgates, e agora, ao lado daquele cachorro, ele finalmente sentia que poderia começar a se reencontrar. Foi nesse momento, com o cachorro caramelo ao seu lado, que Marcos se deu conta de uma coisa que havia ignorado por muito tempo: ele não precisava estar sozinho para carregar o peso de suas responsabilidades. Às vezes, a ajuda vinha de onde menos se espera, e nem sempre estava disposta a ser reconhecida de imediato. Marcos então tomou uma decisão. O cachorro caramelo não seria apenas um herói temporário. Ele merecia mais. Merecia ser acolhido, ser respeitado e, acima de tudo, ter um lugar em sua vida e no mundo que o cercava.
Afinal, o cachorro havia lhe dado algo que nem mesmo ele sabia que precisava, esperança. Nos dias que seguiram, Marcos se tornou um defensor do cachorro, contando sua história para os colegas de trabalho e para a comunidade. Ele começou a espalhar a mensagem de que os animais, muitas vezes, têm muito a nos ensinar sobre resiliência e sobre o verdadeiro significado de lealdade. O cachorro caramelo, que antes era apenas um vira-lata de rua, agora era um verdadeiro símbolo de tudo o que a cidade precisava naquele momento, esperança. E foi assim que a vida de Marcos mudou. Ele sabia que aquele cachorro havia chegado para trazer mais do que um simples resgate. Ele estava ali para trazer uma amizade genuína, uma amizade que quebrava todas as barreiras e fazia com que, pela primeira vez em muito tempo, Marcos se sentisse completo. A vida de Marcos nunca mais foi a mesma depois do dia em que o cachorro caramelo o salvou. O cão, que antes era apenas um vira-lata qualquer, havia se tornado seu amigo inseparável e símbolo de um vínculo inusitado, mas profundamente significativo. Ao longo das semanas seguintes, o bombeiro percebeu que aquela amizade estava preenchendo um vazio que ele nem sabia que existia dentro de si. O cão estava lá, presente em cada momento difícil e também nas horas de descanso, mostrando uma lealdade que ele mesmo, em muitos momentos, não conseguia mais ter consigo mesmo. Logo, a história do resgate se espalhou ainda mais, e o cachorro caramelo tornou-se uma figura conhecida não só em São José dos Campos, mas em cidades vizinhas também. A mídia local adorava falar sobre o herói de rua e sua amizade com o bombeiro. Era um conto simples, mas com uma profundidade única, de um cachorro que, sem querer, se tornará um símbolo de resiliência e esperança. Marcos passou a ser mais admirado pela comunidade. Sua conexão com o animal fez com que os moradores o vissem de uma forma diferente. Ele não era mais apenas o bombeiro que arriscava sua vida para salvar outras, mas alguém que soubera, também, se permitir ser salvo. E não apenas por um ser humano, mas por um cachorro. Isso criou uma nova visão sobre ele. Marcos era um homem de coragem, mas também de humildade. Não tinha vergonha de admitir que, muitas vezes, a força vinha de lugares inesperados. No entanto, com o tempo, Marcos começou a perceber algo curioso. Embora ele tivesse a certeza de que a amizade com o cachorro caramelo o estava ajudando, ele também começou a se dar conta de que ainda havia um abismo entre ele e os outros bombeiros. Algo que não conseguia exatamente explicar, mas que lhe dizia que o vínculo com o cão estava criando uma espécie de desconforto entre ele e seus colegas. Talvez fosse o fato de que muitos não compreendiam o que ele via no animal. Para a maioria dos bombeiros, o cachorro era apenas uma distração. Muitos ainda achavam que ele deveria ser levado a um abrigo, retirado da rua e colocado em algum lugar onde não pudesse atrapalhar. Marcos, no entanto, estava decidido a mostrar a todos que aquele cão não era apenas uma distração, dele era uma peça fundamental em sua vida, e agora ele tinha uma nova missão. Era hora de levar aquela mensagem para os outros, mostrar o valor que o cachorro caramelo representava não só para ele, mas para todos que estavam ao redor dele. Em uma tarde quente de quinta-feira, após mais uma operação de resgate que exigiu o máximo de sua força física e mental, Marcos convocou uma reunião com sua equipe. Eles estavam em uma sala simples dentro do quartel, cansados, suados e com o espírito abalado pelos desafios diários. Mas para Marcos, esse momento precisava ser diferente. Ele queria compartilhar algo com eles, algo que não conseguia mais guardar só para si. Eu sei que todos vocês são profissionais, e confio em cada um de vocês, começou Marcos, com a voz firme, mas sincera. Mas eu preciso que vocês entendam algo sobre o cachorro caramelo. Ele não é apenas um animal que apareceu na hora certa. Ele tem um valor imenso para mim, e eu quero que todos entendam isso. A sala ficou silenciosa. Alguns dos bombeiros trocaram olhares. Outros simplesmente não conseguiam entender o que Marcos estava tentando dizer. Era algo novo, algo que desafiava o que eles sempre souberam ser o trabalho de um bombeiro, salvar vidas humanas. Marcos, porém, sabia que era hora de mudar a perspectiva de todos. Vocês sabem como é quando estamos em uma missão e sentimos que há algo mais nos guiando, algo que nos dá forças quando já não temos mais energia, disse Marcos, pausando para olhar cada um dos seus colegas. Esse cachorro, esse caramelo, é isso para mim.
Ele tem algo que não posso explicar com palavras. Algo que vai além do trabalho, da técnica, dos equipamentos. Ele tem instinto. E, naquele dia em que fui soterrado, esse instinto me salvou. Os murmúrios começaram. Alguns estavam surpresos, outros começavam a entender a profundidade das palavras de Marcos. Ele sabia que não seria fácil mudar a mentalidade de todos, mas sentia que havia dado o primeiro passo. Eu não estou pedindo para vocês gostarem dele, nem para aceitá-lo sem mais nem menos, continuou Marcos, agora com mais confiança. Mas estou pedindo para que respeitem o vínculo que criamos. Ele não é uma distração, ele é uma parte de algo maior. Ele me ajudou a voltar de um lugar que eu não sabia se conseguiria sair. E ele está aqui para ficar. Ao final da reunião, alguns bombeiros ainda estavam relutantes. No entanto, algo começava a mudar. A equipe começou a perceber que havia algo de especial naquele cão, algo que talvez eles não tivessem notado antes. Talvez, o instinto que ele demonstrara não fosse algo tão estranho assim. Afinal, em sua profissão, o instinto muitas vezes é o que salva vidas. Durante os dias seguintes, o cachorro caramelo continuou a acompanhar Marcos em suas missões, mas agora algo novo estava em jogo. Ele não era mais visto como uma distração, mas como um membro da equipe. Em cada operação, ele caminhava ao lado dos bombeiros, latindo ou correndo de forma alertadora quando algo parecia fora do lugar. Como se soubesse exatamente quando era a hora de agir. Marcos, por sua vez, começou a perceber que o valor do cachorro ia além de sua ajuda nas missões de resgates. Ele começava a atuar como um símbolo para todos os bombeiros, algo que os motivava a nunca desistir, a sempre buscar um caminho, mesmo quando parecia não haver mais esperança. E foi assim que o cachorro caramelo se tornou, oficialmente, o mascote da equipe de resgate. Mas, para Marcos, ele sempre foi mais do que isso, era seu amigo, seu parceiro de trabalho, sua força quando ele pensava em desistir. E juntos, eles agora enfrentavam o maior desafio de todos, resgatar não apenas vidas humanas, mas a esperança em um mundo que, muitas vezes, parecia sem rumo. O sol se punha sobre São José dos Campos, tingindo o céu de tons de laranja e dourado. A cidade, que há pouco tempo estava marcada pela tragédia do deslizamento de terra, começava a recuperar sua rotina, mas havia algo que não voltava ao normal, o peso da perda. Aquelas cicatrizes na terra ainda eram visíveis, assim como as feridas nas almas de quem sobreviveu. Para Marcos, o trabalho de bombeiro nunca mais seria o mesmo. A presença do cachorro caramelo ao seu lado lhe dava um sentido renovado, mas também uma consciência mais profunda sobre a fragilidade da vida e a necessidade de se apegar aos pequenos gestos de esperança. A rotina da equipe de resgate havia se estabilizado. As missões agora eram mais voltadas à prevenção, ao treinamento e a pequenas ocorrências na cidade. O cachorro caramelo, que havia se tornado um símbolo de superação para todos, sempre estava presente em cada ação, latindo, cavando ou apenas acompanhando silenciosamente, como um guia em momentos de incerteza. Sua presença no quartel e nas ruas da cidade era uma constante, e ele parecia, de alguma forma, entender o seu papel como uma espécie de guardião ou da equipe. Mas Marcos sabia que a verdadeira prova ainda estava por vir. Os desafios dos dias anteriores, os momentos de ação, haviam sido importantes, mas o que realmente importava, o que definiria a verdadeira parceria entre ele e o cão, ainda estava por acontecer. Foi numa manhã fria de sexta-feira que a chamada inesperada chegou. Uma nova tragédia, desta vez em uma região afastada da cidade, onde o solo havia cedido de maneira ainda mais violenta. Um prédio desabou e várias pessoas ficaram soterradas. Quando a mensagem chegou ao quartel, a equipe se mobilizou imediatamente. O clima era de urgência e tensão, a situação era grave. Marcos estava no comando da missão e, como sempre, o cachorro caramelo foi seu fiel companheiro. Eles partiram rapidamente para o local, com a adrenalina correndo nas veias de todos. Durante o trajeto, Marcos pensava no que estava por vir. O medo de falhar, de não conseguir salvar a tempo, de enfrentar mais uma perda, o perseguia como uma sombra. Mas, ao seu lado, o cachorro permanecia firme, calmo, como se soubesse que aquele era um momento de testar os laços forjados durante tantas adversidades.
Ao chegarem ao local do desabamento, a cena era devastadora. O prédio havia caído como um castelo de cartas, espalhando escombros por toda parte. A poeira ainda estava no ar e o silêncio parecia tomar conta do ambiente, quebrado apenas pelos sons de sirenes e dos próprios bombeiros. Era uma visão desoladora, e a equipe imediatamente se dividiu para tentar localizar os sobreviventes. Marcos, determinado a não repetir os erros de antes, coordenava as operações com uma precisão quase instintiva. Ele sabia que cada segundo contava e, ao lado de seu fiel parceiro, ele se movia entre os escombros, buscando sinais de vida. O cachorro Caramelo, como sempre, estava à frente, farejando e inspecionando com atenção, parecendo saber exatamente onde buscar. Mas a situação rapidamente tomou um rumo inesperado. Após horas de buscas intensas, Marcos e sua equipe não haviam encontrado nenhum sobrevivente. A frustração começava a tomar conta de todos. O tempo passava e o medo de que já fosse tarde demais aumentava a cada minuto. Foi quando, em meio ao caos, o cachorro Caramelo começou a agir de maneira diferente. Ele se afastou da equipe, latindo de forma intensa e correndo para uma parte da estrutura que parecia intransponível. Ele cavava furiosamente, com as patas sujas de terra e pedras, sem se importar com o que estava ao redor. A equipe, inicialmente distraída com os outros resgates, olhou para o cachorro em estranhamento, sem saber o que ele queria. Marcos, por instinto, correu na direção do cão. Quando chegou ao ponto onde ele estava cavando, a cena foi de cortar o coração. Havia uma pessoa presa sob os escombros. Com as forças já no limite, o bombeiro se lançou imediatamente na missão de resgatar o sobrevivente, pedindo para a equipe trazer o equipamento necessário. O tempo estava contra eles, mas o instinto do cachorro não falhou. Ele havia encontrado a vítima que todos temiam já estar perdida. Marcos, com a ajuda de seus colegas, começou a remover os escombros com precisão, enquanto o cachorro Caramelo permanecia ao seu lado, latindo e se movendo como um sinal de alerta. A tensão aumentava, e cada pedaço de concreto retirado parecia ser uma eternidade. Quando, finalmente, o último pedaço de estrutura foi removido, Marcos conseguiu liberar a vítima, um homem jovem, com os olhos fechados, mas com um fio de respiração ainda perceptível. A equipe rapidamente começou os primeiros socorros. O homem estava em estado crítico, mas ainda havia chance. Marcos sentiu uma mistura de alívio e exaustão. Ele sabia que tinha salvado mais uma vida, mas o mérito não era só dele. O cachorro Caramelo, com seu instinto afiado, havia sido o verdadeiro herói da missão. O resgate foi concluído com sucesso, mas a missão ainda não havia terminado. O cachorro, com sua calma característica, se aproximou de Marcos mais uma vez, deitando-se ao seu lado, como se quisesse garantir que tudo estava bem. A conexão entre eles, forjada no calor da tragédia e solidificada na ação, era agora mais profunda do que nunca. Não era mais apenas sobre salvar vidas humanas, era sobre salvar a esperança, e o cachorro Caramelo havia mostrado que, mesmo em meio ao caos, o verdadeiro valor estava no instinto e na lealdade. A cidade, que já havia aprendido a reconhecer o valor do cão, agora o via de uma forma ainda mais reverente. Ele não era apenas um símbolo de coragem, mas um lembrete de que, às vezes, a salvação vem de lugares que menos esperamos. E para Marcos, o cão Caramelo agora representava algo ainda mais poderoso, a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a amizade e a lealdade podiam ser as maiores fontes de força. Marcos olhou para o cachorro, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Ele sabia que aquela missão, como todas as outras que viriam, seria mais fácil com o cão ao seu lado. Juntos, eles enfrentavam o impossível, e juntos, continuariam a ser a verdadeira definição de heroísmo. Depois de mais uma missão bem-sucedida, a cidade parecia ter recuperado, em partes, sua rotina. O trabalho de Marcos e sua equipe estava sendo reconhecido por todos, e a história do cachorro Caramelo, o herói inesperado, agora era algo que se ouvia em todos os cantos. No entanto, a verdade por trás da amizade entre Marcos e o cão estava prestes a ser desenterrada, e com ela, uma série de acontecimentos que mudariam tudo. Marcos sentia-se cada vez mais seguro com o cachorro ao seu lado. A conexão que haviam criado durante os resgates não era apenas prática, era emocional.
O cão havia passado a ser uma presença constante em sua vida, e a cada missão, a cada novo desafio, ele sentia que, de alguma maneira, o animal lhe dava forças para enfrentar o que antes parecia ser impossível. Mas havia algo que ainda incomodava Marcos, e ele não sabia muito sobre o passado do cachorro. Durante os primeiros dias após o resgate, o cão nunca havia mostrado sinais de pertencimento a alguém, e Marcos até mesmo considerava que ele era apenas um vira-lata perdido. Mas ao longo do tempo, algo começou a chamar sua atenção. O cachorro, de alguma forma, parecia estar mais à vontade em algumas situações e mais inseguro em outras. Como se soubesse exatamente o que fazer em certos momentos, mas ficasse desconfortável em outros, como se tivesse vivido algo difícil, algo que o tinha marcado de forma profunda. A ideia de investigar mais sobre o passado do cachorro começou a rondar a mente de Marcos, mas ele sempre afastava esse pensamento, dizendo a si mesmo que o importante era o presente, e que o cão estava com ele, e isso era o suficiente. No entanto, um evento inesperado veio à tona e fez com que Marcos tomasse uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade sobre o cachorro Caramelo. Certa manhã, enquanto estava no quartel, Marcos foi surpreendido por uma visita inesperada. Um homem, aparentemente simples, de aparência cansada, entrou e se dirigiu diretamente até ele. Ele estava um tanto nervoso, e Marcos, sempre solícito, perguntou: "Como posso ajudá-lo, senhor?" O homem hesitou por um momento antes de falar, como se estivesse buscando as palavras certas. Quando finalmente falou, sua voz tremia, mas a seriedade era inegável. "Eu sou Carlos, e eu estou procurando por um cachorro. Um cachorro Caramelo. Ele desapareceu há algum tempo, e eu acredito que que ele possa estar com você." Marcos se surpreendeu. A última coisa que ele imaginava era que alguém fosse procurar por um cachorro como aquele, especialmente quando ele mesmo pensava que o cão havia simplesmente aparecido na cidade, sem qualquer vínculo com alguém. "Como você sabe disso?" perguntou Marcos, ainda tentando entender a situação. Carlos olhou para baixo por um momento, respirou fundo e, com um tom triste, explicou: "Ele era meu. Há alguns meses, ele foi levado pela rua, e eu tentei de tudo para trazê-lo de volta, mas ele nunca quis ficar. Ele não confiava em ninguém. Não sei como, mas ele sumiu. E agora, quando vi as notícias sobre um cachorro Caramelo salvando vidas, eu senti que era ele. Estou aqui para confirmar." Marcos sentiu uma mistura de emoções, confusão, surpresa e uma leve sensação de desconforto. Ele não sabia o que pensar, nem como lidar com a revelação. O cachorro Caramelo era, sem dúvida, um animal que havia se mostrado essencial na sua vida e na vida da equipe de resgate, mas agora ele se deparava com a possibilidade de que o cão tivesse um passado mais complexo do que imaginava. "O que você quer dizer com o ele não confiava em ninguém?" perguntou Marcos, ainda tentando entender a fundo a situação. Carlos deu um suspiro pesado e olhou para Marcos com um olhar de dor. Ele parecia estar revivendo um passado difícil. O Caramelo. Ele não foi sempre um cachorro feliz. Quando ele apareceu em minha vida, ele estava ferido e com medo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ele tinha sido abandonado por alguma razão, e eu o encontrei vagando pelas ruas. Tentei acolhê-lo, mas ele não conseguia confiar em mim. Nunca soube de onde ele vinha, mas sentia que ele tinha sido maltratado por alguém. Durante um bom tempo, ele evitava contato com qualquer ser humano. Mas, com paciência, ele começou a se abrir para mim, até que um dia, ele desapareceu sem deixar rastros. Eu procurei por ele por semanas, mas não encontrei. Marcos sentiu uma pontada de tristeza. Ele nunca imaginou que o cachorro Caramelo tivesse um passado tão difícil. O que parecia ser uma história de resiliência, uma relação construída do zero entre o animal e sua equipe, agora tinha um outro lado, mais sombrio, mais doloroso. Mas uma parte de Marcos também compreendia o que Carlos dizia: o Caramelo sempre teve uma desconfiança, uma dificuldade em se entregar completamente.
O mais curioso, no entanto, era o fato de que o cão, apesar de tudo isso, havia decidido se aproximar de Marcos. Havia algo de extraordinário naquele gesto, algo que desafiava a lógica. Marcos sentiu que, de alguma forma, ele tinha conquistado o coração do cão, mas o que ele não sabia era que isso não era algo simples. Era um milagre de confiança, algo que o cachorro havia dado com todo o seu ser, apesar das cicatrizes que carregava. Carlos, percebendo o olhar de Marcos, se aproximou e falou com mais calma: Eu sei que ele agora está com você, e vejo que você cuida dele como ninguém. Eu não quero tirá-lo de você, só precisava saber o que aconteceu com ele. Ele se tornou algo muito especial para mim, mas talvez o destino tenha mostrado que ele tem um outro papel a desempenhar agora. Marcos olhou para Carlos, e após uma pausa, respondeu: Ele é mais do que um cachorro para mim agora. Ele me ensinou o verdadeiro significado de coragem e de confiança, e é com ele que eu vou continuar, seja onde for. Eu entendo o que você está dizendo, e eu respeito o que ele significou para você, mas o que ele me mostrou, e ao resto da equipe, é que ele é nosso herói também. Carlos assentiu, com um olhar de compreensão. Não havia mais palavras a serem ditas. Ambos sabiam que o caminho que o cachorro caramelo havia escolhido para seguir era o único possível. Ele não era mais um vira-lata, não era mais um animal abandonado. Ele era um símbolo de esperança e sobrevivência, se ninguém, nem mesmo o passado, poderia apagar isso. O tempo passou rapidamente após a visita de Carlos. Marcos, por mais que tentasse, não conseguia tirar a conversa da sua cabeça. O cachorro caramelo, que havia se tornado uma verdadeira estrela nas ruas de São José dos Campos, agora parecia carregar um peso muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ele não era apenas o herói da cidade, mas também um sobrevivente, alguém que havia sofrido mais do que qualquer ser humano ou animal deveria. Marcos sabia que a verdade era um peso que ele não poderia ignorar. O passado do cachorro caramelo, seu sofrimento, as cicatrizes emocionais que ele havia carregado durante tanto tempo, e tudo isso começou a afetar Marcos de uma maneira que ele não esperava. O cachorro não era mais apenas um companheiro de trabalho, mas um amigo que, em sua maneira silenciosa, havia se tornado uma metáfora viva da luta por confiança e redenção. A cidade, por sua vez, não se cansava de reconhecer o valor do cão. Histórias sobre o cachorro que havia resgatado vidas se espalhavam, e o nome de Caramelo, como muitos passaram a chamá-lo, tornava-se cada vez mais sinônimo de coragem e superação. O problema é que, apesar de todo o amor que Caramelo recebia da população, ele ainda permanecia uma figura enigmática para a equipe de resgate. Ele sabia o que fazer em cada situação, mas ninguém sabia ao certo o que ele realmente sentia ou o que havia vivenciado antes de chegar ali. Durante semanas, Marcos e a equipe seguiram suas missões, com Caramelo sempre ao lado, latindo ou cavando, como se fosse uma extensão do próprio instinto de resgatar. A cada novo dia, o cão parecia mais confortável, mais envolvido no trabalho, mas ainda assim, algo o mantinha distante. Marcos sentia isso. O cão estava ali, ao seu lado, mas seus olhos, às vezes, pareciam olhar para algo que ele não podia ver, como se houvesse algo mais, algo que ele não podia esquecer. Foi em um dia nublado de terça-feira, após uma missão de resgate particularmente difícil, que Marcos recebeu uma ligação inesperada. A voz na outra linha era familiar, mas também cheia de uma tensão que ele não conseguia identificar. Marcos, sou eu, Jorge, do hospital. Precisamos conversar. É sobre o cachorro Caramelo. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Desde o acidente que quase tirou a vida de seu colega, ele sabia que havia algo de errado com a forma como o cachorro agia. A ligação parecia mais um presságio do que uma simples conversa. O que aconteceu? Perguntou Marcos, já sentindo um nó no estômago. Jorge, do outro lado, respirou fundo antes de responder. Marcos, você sabia que esse cachorro já passou por um processo de tratamento antes de chegar até você? Ele foi encontrado por aqui, há algum tempo, depois de ter sido resgatado de um acidente que ninguém jamais entendeu direito. Na verdade, ele foi resgatado por um de nossos médicos, que tratou dele por um longo período. Mas, Marcos, há algo estranho no histórico dele. Algo que talvez você deva saber. Marcos ficou em silêncio.
Ele sabia que, em algum momento, precisaria encarar as verdades sobre Caramelo, mas aquilo não era o que ele esperava ouvir. Caramelo não era apenas um cachorro de rua encontrado em um bairro qualquer da cidade. Ele tinha um histórico médico, e mais importante, ele tinha sido parte de algo maior, algo que agora ele não compreendia. Eu não sabia disso, Jorge. O que exatamente aconteceu? A voz de Marcos estava agora mais firme, mas sua mente estava a 1000 por hora. Jorge hesitou, como se estivesse ponderando se deveria contar a verdade completa. Acontece que, alguns anos atrás, Caramelo foi parte de uma tentativa de resgatar um grupo de vítimas em um acidente mais grave. Durante aquele resgate, o cachorro sofreu muito. Ele estava em uma situação semelhante à de muitos outros animais que encontramos em resgates, mas o que aconteceu com ele foi fora do comum. Durante o processo de reabilitação, o cão passou a ter reações muito específicas a determinados estímulos. Ele reagia de uma forma quase instintiva a situações de desespero e perigo. Mas, ao mesmo tempo, ele também se retraía de maneira significativa quando estava com humanos. Foi um caso delicado. Marcos ouvia, em choque, enquanto Jorge detalhava o que parecia ser a verdadeira história de Caramelo. Ele não havia sido um simples cachorro perdido pelas ruas, mas alguém que havia sido envolvido em um resgate, e ainda assim, sofrerá tanto a ponto de se tornar desconfiado, quase imune à afeição humana. Então você está dizendo que Caramelo e Marcos não conseguiu terminar a frase. As peças começavam a se encaixar, mas a dor de saber que o cachorro tinha vivido aquilo tudo sem ninguém ao seu lado fez-se sentir impotente. Sim, Marcos. Eu estou dizendo que Caramelo foi testemunha e, em alguns casos, vítima de um resgate falho. Aconteceu algo naquele acidente, algo que ninguém sabia, mas que o cachorro nunca esqueceu. Ele pode até ser o herói de agora, mas, no fundo, ele tem medo de se entregar a qualquer ser humano. Ele foi moldado pela dor e pela perda. Marcos sentiu o peso da revelação cair sobre seus ombros. Ele olhou para Caramelo, que estava deitado ao seu lado, seus olhos ainda cintilando com aquela chama de determinação. Mas agora Marcos sabia que havia algo mais por trás daquele olhar. Algo profundo e, talvez, muito mais difícil de lidar do que qualquer resgate que já haviam enfrentado. Caramelo não estava apenas salvando vidas porque queria ser um herói. Ele estava salvando vidas porque, de alguma forma, ele queria ser a esperança para todos, incluindo ele mesmo. Ele estava tentando encontrar uma forma de lidar com o passado, de curar as feridas que ninguém jamais havia tratado. Naquele momento, Marcos entendeu que o resgate que realmente importava não era só o físico. O que ele e o cachorro Caramelo precisavam agora era resgatar algo mais profundo, a confiança, o vínculo que só poderia ser estabelecido com tempo, paciência e, acima de tudo, compreensão. O homem e o cachorro, unidos pelo destino, estavam agora prontos para enfrentar mais do que os desafios de suas missões. Eles estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado, juntos. Com o passar das semanas, a relação entre Marcos e Caramelo se tornava cada vez mais sólida. A cidade inteira conhecia o vínculo especial que existia entre eles, e o cachorro Caramelo passou a ser tratado como uma verdadeira lenda urbana. Ele não era mais apenas um cachorro vira-lata, mas o símbolo de resiliência, coragem e esperança para todos que testemunhavam suas ações. No entanto, embora Marcos estivesse cada vez mais próximo de entender o passado de Caramelo e as razões por trás de seu comportamento reservado, algo ainda o incomodava profundamente. O cachorro parecia estar carregando um peso invisível, uma dor silenciosa que ele não conseguia comunicar. Isso, para Marcos, se tornou um dilema constante. Ele sabia que Caramelo já havia enfrentado tantas adversidades, mas ao mesmo tempo, a cada missão, o cão demonstrava um instinto quase sobrenatural para salvar vidas. Parecia que algo dentro dele ainda lutava para se entregar totalmente ao presente e ao futuro, sempre guardando algo do passado. Mas o que ninguém sabia, nem Marcos nem a equipe, era que uma nova tragédia estava prestes a ocorrer, algo que colocaria à prova a força desse vínculo e a coragem de Caramelo. Tudo começou em uma tarde abafada de sexta-feira. Marcos e sua equipe estavam em uma área afastada da cidade, onde um deslizamento de terra havia atingido uma pequena comunidade.
O cenário era desolador, árvores caídas, casas destruídas, e por trás de tudo aquilo, o cheiro inconfundível da terra misturada com o ar pesado da dor e do medo. Era um terreno difícil para se caminhar, e a equipe de resgate estava trabalhando contra o tempo, tentando encontrar possíveis sobreviventes em meio aos escombros. Caramelo, como sempre, estava ao lado de Marcos, demonstrando uma calma impressionante, mas também uma inquietação que Marcos não conseguia entender totalmente. Ele percebia que o cachorro estava mais atento do que o normal, seus olhos escaneando o ambiente com uma precisão que parecia quase sobrenatural. Algo estava errado, e Caramelo sentia isso. Durante a operação, um dos membros da equipe, Júlio, escorregou em um terreno instável e acabou caindo em um buraco profundo, mal conseguindo se segurar. Os gritos de Júlio ecoaram pelo local, e imediatamente todos se aproximaram para tentar resgatá-lo. Mas o que parecia ser uma tarefa simples logo se mostrou um grande desafio. O buraco era estreito e havia uma enorme quantidade de pedras que dificultavam qualquer tentativa de socorro. Foi então que Caramelo deu seu primeiro sinal claro de que algo estava prestes a acontecer. Ele começou a latir insistentemente, seus olhos fixos no buraco onde Júlio estava preso. Marcos, ainda sem entender por completo o que estava acontecendo, gritou para a equipe: Vamos, pessoal, precisamos agir rápido. Júlio, segure firme. Mas, antes que pudessem se mover, Caramelo, com uma agilidade surpreendente, começou a correr em direção ao buraco. Ele estava agitado, como se pressentisse que o tempo estava se esgotando. A equipe estava tentando organizar um plano, mas o cachorro parecia saber exatamente o que fazer. Ele não hesitou nem por um segundo. Sem que ninguém soubesse ao certo o que estava acontecendo, Caramelo começou a cavar furiosamente na terra ao lado do buraco. Ele estava determinado a algo, e Marcos não sabia se deveria interferir ou deixar o cachorro seguir seu instinto. Caramelo, o que você está fazendo? Marcos gritou, mas o cachorro não parava. Seus movimentos eram rápidos e intensos, com uma precisão que impressionava. Ele cavava cada vez mais fundo, como se tivesse uma missão clara em sua mente. Foi então que, como um flash de entendimento, Marcos se lembrou de uma coisa: Caramelo tinha sido treinado para detectar sinais de vida em situações de desastres, algo que o havia levado a se tornar uma peça tão importante na equipe de resgates. Mas algo ainda não fazia sentido. Como o cachorro sabia exatamente onde cavar? O instinto de Caramelo estava em seu auge, e seu comportamento estava prestes a salvar a vida de Júlio. Ele cavou por mais alguns minutos, com a equipe ainda incrédula, até que finalmente, de repente, sua pata tocou algo duro. Uma rocha enorme foi removida, e ali, bem debaixo dela, estava uma pequena passagem que dava acesso a um espaço onde Júlio estava preso. Ele encontrou. Gritou um dos bombeiros, espantado com o que via. Marcos sentiu um alívio momentâneo, mas o trabalho ainda não estava terminado. A equipe, agora mais confiante, iniciou os trabalhos de resgate e, com a ajuda de Caramelo, conseguiram puxar Júlio de volta para a superfície. Ele estava ferido, mas estava vivo, graças ao comportamento instintivo do cachorro. Enquanto a equipe comemorava o sucesso do resgate, Marcos se aproximou de Caramelo, que agora estava deitado ao seu lado, com os olhos fixos no horizonte. Ele parecia exausto, mas satisfeito com o que havia feito. Marcos, com a emoção à flor da pele, acariciou a cabeça do cachorro, reconhecendo o valor de cada movimento, de cada atitude. O vínculo entre eles estava se solidificando a cada missão, e naquele momento, Marcos percebeu o que o cachorro realmente representava. Caramelo não era apenas um herói da cidade, mas um ser extraordinário, alguém que, com sua intuição e coragem, estava ali para salvar vidas, mas também para ajudar aqueles que, como ele, haviam sofrido demais para acreditar em um futuro melhor. Mas ainda havia algo no olhar de Caramelo. Ele não estava apenas feliz por salvar uma vida. Marcos sabia que aquele cachorro, com toda a sua coragem, ainda estava lutando contra seus próprios demônios internos. Mas naquele momento, Marcos também entendeu que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. O resgate de Júlio foi apenas mais uma vitória, mas era prova de que a conexão entre o homem e o cachorro era mais forte do que qualquer obstáculo. E, acima de tudo,
era prova de que Caramelo, o cachorro Caramelo, havia encontrado seu propósito, não apenas como um animal de resgate, mas como um símbolo de confiança, superação e amor incondicional. Os dias seguintes ao resgate de Júlio foram uma mistura de euforia e reflexão para Marcos e para a equipe de resgates. O sucesso da operação trouxe um alívio, mas também trouxe à tona um sentimento que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar, a sombra do passado de Caramelo. O cachorro, com toda a sua bravura, estava agindo como um verdadeiro herói, mas em muitos momentos, parecia carregar um peso invisível que o tornava distante e reservado, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. Marcos, que já tinha passado por diversas situações de risco e adrenalina, não conseguia parar de pensar em como Caramelo reagia durante as missões. Ele era mais do que um simples cão de resgate. Ele era uma alma marcada por experiências dolorosas, e talvez essa dor fosse a razão pela qual ele se entregava de corpo e alma a cada missão, como se estivesse tentando, de alguma forma, se redimir de algo. A equipe já estava acostumada com o comportamento de Caramelo, se ele sempre parecia saber onde cavar, onde procurar, quando a situação estava mais crítica. No entanto, havia algo no comportamento dele que ainda desafiava a compreensão de todos, inclusive a de Marcos. O cachorro parecia saber, com uma precisão impressionante, onde estavam as vítimas, como se tivesse uma conexão profunda com os escombros, com o próprio chão. Em sua percepção, Marcos sabia que existia algo que eles não estavam vendo. Caramelo parecia sentir o que o resto da equipe não conseguia. Era um dia de trabalho árduo quando o telefone de Marcos tocou, interrompendo seus pensamentos. Ele atendeu com a esperança de que fosse apenas mais um resgate, talvez algo simples, que pudesse ajudá-lo a se distrair por alguns minutos. Mas, ao ouvir a voz de Jorge, o médico do hospital, ele sabia que o assunto seria mais sério. Marcos, precisamos falar sobre o Caramelo, disse Jorge, com uma voz grave e preocupada. Eu sei que você tem feito um trabalho incrível com ele, mas algo está acontecendo com ele. Eu fiz alguns exames, pelo que estamos vendo, ele pode estar sofrendo de um transtorno mais sério do que imaginávamos. Há uma ligação direta entre os comportamentos de Caramelo e a dor emocional que ele carrega. Eu acho que ele está pronto para enfrentar isso, mas precisamos saber o que ele realmente passou. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. A revelação de Jorge não era uma surpresa, mas ainda assim, foi um golpe inesperado. Caramelo, o herói da cidade, o cão incansável, estava lutando contra seus próprios demônios internos, e agora Marcos tinha que lidar com isso de forma ainda mais profunda. O que você quer dizer com isso, Jorge? Marcos perguntou, tentando compreender o que estava acontecendo. Jorge suspirou do outro lado da linha, visivelmente preocupado. Ele não é só um cão de resgate, Marcos. Ele é um animal que viveu uma experiência traumática em sua vida. Aparentemente, ele foi resgatado em um acidente onde muitas pessoas morreram, e ele viu tudo. O que sabemos é que ele tem dificuldade em se relacionar com os outros porque está preso em um ciclo de dor e medo, quase como se o resgate de outras pessoas fosse uma forma dele lidar com a perda que ele sofreu. E esse comportamento dele, de latir, de cavar, de agir de maneira obsessiva, é uma reação ao trauma que ele viveu. Ele está tentando, de alguma forma, salvar a si mesmo, Marcos. As palavras de Jorge ressoaram na mente de Marcos, como um trovão. Ele sabia que Caramelo era especial, mas agora estava claro que ele não era apenas um simples cachorro de rua que encontrou seu lugar no mundo. Ele era um ser marcado por perdas profundas, por um passado que ele não conseguia escapar. Naquela noite, Marcos olhou para Caramelo enquanto ele descansava no sofá, ao seu lado. O cachorro estava tranquilo, mas seus olhos, sempre atentos, ainda pareciam esconder um oceano de sentimentos que não podiam ser expressos em palavras. Caramelo sabia que algo estava prestes a mudar, e a cidade inteira sentia isso. No entanto, uma nova tragédia estava prestes a acontecer, algo que faria o passado de Caramelo vir à tona de maneira inesperada. No dia seguinte, um novo deslizamento de terra atingiu uma parte da cidade, e a situação era ainda mais grave do que antes. A equipe de resgates foi chamada imediatamente para a operação, e, mais uma vez, Caramelo estava pronto para atuar ao lado de Marcos. Mas dessa vez, o terreno era mais perigoso, mais imprevisível.
As casas estavam parcialmente submersas, e o caos era ainda maior do que o habitual. O trabalho era intenso, a cada minuto que passava a esperança de encontrar sobreviventes ia se esvaindo. O grupo de resgate se espalhou, tentando localizar qualquer sinal de vida, e foi quando Caramelo se afastou da equipe e correu em direção a uma área isolada. Sem hesitar, ele começou a cavar freneticamente. Marcos gritou, correndo atrás do cachorro. Caramelo, o que está acontecendo? Onde você está indo? Mas o cachorro não parava. Ele cavava como se soubesse exatamente o que procurava, o que precisava encontrar. Quando finalmente, exausto e coberto de lama, Caramelo parou, Marcos viu que o cachorro havia encontrado uma pequena criança, parcialmente soterrada, ainda com vida, mas inconsciente. Era impossível não ver a semelhança com o próprio passado de Caramelo. A criança estava viva, mas havia ficado presa sob os escombros de uma maneira que quase parecia um eco do próprio sofrimento do cachorro. Caramelo, mais uma vez, havia trazido à tona um resgate não apenas físico, mas emocional. O que se seguiu foi um resgate milagroso. A criança foi retirada dos escombros, em estado grave, mas com vida. E, naquele momento, Marcos percebeu que a dor do passado de Caramelo não era algo que ele poderia curar sozinho. No entanto, ele poderia ajudar o cachorro a entender que, assim como ele salvou tantas vidas, também merecia ser salvo. A cidade de São José dos Campos, que tanto amava e admirava o cão, agora via nele algo mais, um símbolo de superação, não apenas por seus feitos heróicos, mas pela batalha interna que ele travava todos os dias. Caramelo não era mais só um cachorro de rua que tinha encontrado um propósito. Ele era, agora, um ser com uma missão maior, curar a si mesmo, enquanto continuava a salvar vidas. E, com isso, Marcos sabia que o resgate mais importante que eles iriam fazer, a partir daquele momento, seria o de Caramelo. Ele não estava mais sozinho. O resgate da criança naquele dia foi um marco para todos. A cidade inteira, mais uma vez, se uniu em celebração à coragem de Caramelo. Mas, para Marcos, o que se passava em seu coração não era apenas a gratidão por ter sido parte daquele feito incrível. Havia algo mais profundo, uma conexão com o cachorro que transcendeu o trabalho de resgate, que se tornou algo muito mais pessoal. Era como se, depois de tantas batalhas, finalmente tivesse compreendido o verdadeiro propósito de Caramelo. O cachorro não era só um herói de guerra, um salvador de vidas. Ele era alguém que, assim como tantos outros, havia sofrido com as feridas do passado, mas que encontrou uma maneira de lutar de volta. E, agora, ao lado de Marcos, ele finalmente começava a encontrar a paz. Mas algo ainda faltava, a cura completa, a redenção. Os dias passaram rapidamente após o resgate da criança. Caramelo estava mais tranquilo, mas ainda exibia momentos de ansiedade, especialmente durante as missões mais intensas. A cidade parecia ter se acostumado com a ideia de que o cachorro Caramelo era parte da equipe de resgate, e sua presença já não surpreendia mais ninguém. Mas Marcos sabia que, naqueles pequenos momentos de silêncio, quando Caramelo se acomodava ao seu lado, havia algo mais acontecendo ali. Algo que ele mesmo não conseguia entender completamente, mas que o tocava profundamente. Em uma tarde ensolarada, cerca de 2 semanas após o grande resgate, Marcos levou Caramelo até a praça onde ele o havia encontrado pela primeira vez, em meio ao caos do deslizamento de terra. O lugar estava vazio, exceto por algumas pessoas passeando e crianças brincando. A cidade parecia mais calma, como se também estivesse tentando se curar da tragédia recente. Caramelo correu à frente, seu corpo se movendo com mais energia do que Marcos tinha visto nos últimos tempos. Ele estava diferente. Ele havia, de alguma forma, se livrado de um fardo, como se tivesse finalmente se permitido deixar o passado para trás. Marcos o observava com um sorriso suave no rosto, sentindo-se grato, e um pouco emocionado. Você merece ser feliz, meu amigo, disse Marcos baixinho, como se estivesse conversando consigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, com Caramelo. O cachorro, como sempre, parou por um instante, olhou para ele com aqueles olhos expressivos, e em seguida, voltou a correr. Foi quando a cena mais inesperada aconteceu.
Enquanto Caramelo brincava, Marcos viu uma criança se aproximar, uma menina pequena, de cerca de 6 anos, com cabelos ondulados e olhos curiosos. Ela estava sorrindo enquanto observava o cachorro com uma admiração genuína. Marcos sentiu um nó na garganta ao perceber a conexão instantânea entre Caramelo e a menina, como se eles compartilhassem uma linguagem secreta, algo que apenas eles podiam compreender. A menina correu até Caramelo, e o cachorro, sem hesitar, parou e se sentou. Ele não hesitou nem um segundo, como se soubesse que aquela criança precisava dele. Caramelo deitou-se no chão, permitindo que a menina o acariciasse suavemente. Marcos se aproximou e, com um sorriso emocionado, observou a cena. "Você viu, Marcos?" disse uma voz conhecida. Era Júlio, o membro da equipe de resgates que Caramelo havia salvado semanas antes. É como se ele soubesse que, apesar de toda a dor, o mundo ainda tem algo de bom. Ele encontrou a paz de verdade agora, não acha? Marcos olhou para o cachorro, que agora estava calmamente deitado no chão com a menina, recebendo carinho e atenção. Algo profundo e inexplicável aconteceu ali, naquele momento. Ele sabia que Caramelo havia superado seu maior desafio, o medo de ser amado e a dor de não ter um lar. O cachorro havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como um herói, mas como um amigo, um companheiro, um ser que agora poderia, finalmente, viver sem a sombra do passado pesando sobre seus ombros. A menina se afastou e, com um sorriso largo, se virou para Marcos. "Ele é o cachorro que salva as pessoas, né?" perguntou ela com um brilho no olhar. Marcos, com a voz embargada, assentiu. "Sim, ele é o nosso herói. O herói de todos nós." Caramelo se levantou e se aproximou de Marcos, que se ajoelhou para acariciar o cão. Ele sabia que aquele momento era mais do que um simples resgate. Era a verdadeira recompensa pela coragem, pela dedicação, pela luta incessante que Caramelo travara para ser mais do que um cachorro de rua. Agora, ele era um símbolo de amor incondicional, de redenção e de superação. A cidade de São José dos Campos agora via Caramelo não apenas como um cão que salvou vidas, mas como um ser especial que, depois de tanto sofrimento, encontrou sua paz. Ele era mais do que um herói. Ele era um amigo fiel, um companheiro incansável, e um lembrete de que todos, mesmo os mais marcados pela dor, têm o direito de recomeçar e ser felizes. Marcos, com os olhos cheios de emoção, levantou Caramelo e, com um sorriso genuíno, disse: "Vá agora, meu amigo, é hora de descansar. Você merece viver a vida que sempre sonhou." E, ao final daquele dia, enquanto o sol se punha no horizonte, Marcos e Caramelo caminharam juntos pela praça, com um futuro novo à frente. O passado ficou para trás, e, agora, o que importava era o que eles construiriam juntos a partir daquele momento. Um final que, assim como a história deles, seria marcado por esperança, amor e, acima de tudo, a certeza de que nem o mais difícil dos passados pode impedir que um novo começo floresça. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o fogo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.